Que eu tenha coragem de nomear meus medos, para não ter medo de alimentar meus desejos e sonhos, que minha liberdade não seja cerceada e que eu não renuncie diante das ameaças cínicas dos patriarcas brancos. Eu sou Lelê, Larissa Lacerda, e hoje a gente começa um projeto chamado Diálogos Independentes, que terá 5 episódios, e em cada episódio eu vou conversar com uma escritora baiana. E eu comecei por essa espécie de oração, de convocação, escrita pela percussionista, artista, multi-escritora, minha querida amiga Dedê Fatuma. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de você ter topado esse encontro. E que bom começar com você. Eu que agradeço esse convite. Agradeço pelo seu Ori ter se conectado com o meu. Acho que vai ser um papo bem bacana e vai desaguar coisas boas, né? Queria começar quero ouvir de você um pouquinho sobre essa trajetória para chegar na escrita, porque a gente se conhece de outros carnavais. Sim. Eu cantava e você já tocava percussão e a gente frequentava os mesmos meios de algum jeito espaços. E alguma coisa fazia com que a gente se cruzasse. Eu queria saber como é que se dá esse percurso, né? Dessa percussionista para a escrita. Sim, Lari, deixa eu te falar. Na verdade, tudo se iniciou com o tambor, com a arte. Desde pequena, né, eu nasci na Liberdade, então desde pequena, ouvindo o batuque do Ileaê, saindo com meu pai para ver o Ileaê, saindo no carnaval, e eu comecei a ter uma outra leitura de mundo, né, uma criança negra, nascida na Liberdade, inclusive eu coloco isso no livro, né, em 85, quando emerge a música de Luiz Calda, Negra do Cabelo Duro, e ao mesmo tempo que vem essa música para tentar destituir a nossa autoestima, a nossa beleza, você se conecta com os tambores do Ileaê, endeusando as mulheres negras, falando dessa beleza negra. Então, com o tambor, com a música, eu aprendi a ter essa leitura, ter uma visão crítica, reflexiva. Eu consegui entender muitas intersecções do que é uma mulher tocando o tambor, no meio majoritariamente, né, que é protagonizado pelos homens. Então o tambor que foi me dando esses caminhos e por conta disso abre caminhos para eu começar a imprimir, né, o sentimento, imprimir indignação, imprimir amor através das batidas do tambor, que aí se conectou com a escrita. Eu acho que a escrita ela se potencializou mais com o batuque, porque a gente fala de coisas muito duras. Eu acho que quando a gente articula com a arte, dá para desaguar um pouco as dores. Fala um pouquinho pra gente, assim, dessa sua relação com a sua atuação no serviço social. Como é que isso chega também e reverbera na sua arte, na sua poética, na sua forma de pensar e produzir? Logo depois que eu me formei, trabalhei durante um ano no CRAS, no Calabetão, com as mulheres negras, e aí foi onde eu construí também a minha dissertação, que foi através da música, eu consegui também entrar no mestrado. Engraçado que eu sou muito fã da Audre Lorde, né? Uma mulher negra, lésbica, afro-americana, e ela fala assim, que foi colocando 2 tambores na cabeça, que ela conseguiu traduzir e interpretar muitas narrativas contra ela. E foi com esses tambores na cabeça que ela conseguiu afiar as lâminas da língua. Sabe? Que bonito. É mais ou menos isso que ela traz no poema Dalmé. E ela disse também que quando ela não conseguia mais entender, não conseguia mais se ver em determinados espaços, ela ia para a poesia. Ela traz que a poesia não é luxo. Então, acho que a minha forma de escrever, tanto no livro, articulando também no palco, infelizmente ainda falando de muitas dores, falando das injustiças que atravessam o corpo das mulheres negras, que atravessam a população negra. Então, com a arte, eu consigo respirar diante desse caos, né? Eu consigo me sentir viva em uma sociedade que quer nos ver mortas, né? Sobretudo mulheres que desobedecem
uma estrutura hegemônica que pensa uma sexualidade, né? Uma ditadura de uma sexualidade hegemônica. No início do seu livro você fala de Salvador, Sim, Salvador. escrito com um acentinho circunflexo, que Exatamente. lembra muito um dialeto específico, né? Que é Nosso, né? nosso, Muito da gente. A gente fala Salvador. Salvador. É muito bonito como esse nosso jeito de cantar vai para sua escrita, assim. E falando disso, dessa sua Salvador, que você fala aí desse percurso com seu pai e tudo mais. Sim. Como é que hoje você também identifica como é que essa cidade, Salvador, qual é essa sua Salvador hoje? Qual é a sua Bahia hoje? Como é que isso também se reflete na sua escrita, no seu trabalho, na sua poética, no seu tambor, no seu batuque de letras? Sim. Então, como você falou, eu sou assistente social, né? E eu trabalhei em alguns espaços. Eu vou dar aqui o exemplo do Casarão da Diversidade, que é o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT. Atualmente eu estou no consultório na rua, que eu trabalho diretamente com a população em situação de rua. Então, quando a gente fala de população em situação de rua, a gente fala de um público heterogêneo. Então, é de 880, de sexualidades, de relações de gênero. E eu conheço essa Salvador. É uma Salvador da dor também. É uma Salvador que ela é dividida em dois mundos que tem um abismo muito perverso com relação à população que eu atendo. Então é uma linha muito tênue das delícias de estar nessa Baía de Todos os Santos, onde você vê uma diferença muito grande com relação à questão de classe, e ao mesmo tempo você está lidando com o genocídio da população negra, você está lidando com questões de mulheres lésbicas em situação de rua que sofrem estupro corretivo, você está lidando com questões onde a política pública coloca uma burocracia no atendimento a essa população, tanto LGBTQIAPN+, com a população em situação de rua, que tem essa desobediência da cis-heterossexualidade. E você percebe, sobretudo na questão do direito, das políticas públicas, eles colocam como burocracia institucional, mas a gente sabe que é LGBTfobia institucional, a gente sabe que é o racismo institucional operando, né? E a instituição é feita de pessoas, então eu estou ali como assistente social, atuando diretamente para garantir o direito dessa população e tendo que lidar com esses enfrentamentos, né? Porque não é só desde assistente social, é desde assistente social, mulher negra, lésbica, que decide sexualmente, que trabalha com a população que está estigmatizada, estereotipada, que dizem que está invisível, mas na verdade não está, né? Então essa Salvador que eu vivo. Vamos falar de lesbiandade? Vamos falar desse livro? Bora! Esse eu me livro... Me lembro quando você falou comigo, recebi um convite, não pode falar para ninguém, meu Deus, socorro. Vou escrever para a coleção Feminismos Plurais. Tá em off ainda vai ser. Eu fiz, meu Deus, Dedê, que coisa incrível, que fantástico. Assim, a gente precisa, a gente precisava disso e você sabe que assim que eu peguei ele, pude ler, te mandei uma mensagem. Linda mensagem. Como me emocionou, como me emociona. Isso. Tá com esse livro aqui na mão e ela tá aqui para falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios. Eu recebi o convite da Djamila Ribeiro, que eu chamo carinhosamente de Odé. Ela mandou uma mensagem para mim no inbox, no Instagram. Como vai? Tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Tudo bem, minha irmã? Posso te passar? Você pode me passar seu e-mail? De imediato eu falei fake news. Falei, não. Como assim? Djamila Ribeiro? Não, fake news. E aí passei meu e-mail, no outro dia ela mandou um e-mail falando da proposta, se eu aceitava, que era um tema muito importante para os debates com relação ao pensamento de mulheres negras, lésbicas. E aí eu tremi na base, minha véia, porque foi um convite em meio à pandemia, a gente não tinha perspectiva nenhuma de vacina. Falei, não vou aceitar não.
E aí eu não lembro se eu disse que ia dar uma resposta depois, eu só sei que eu fiquei 21 dias quase para responder ela, eu demorei um pouquinho, porque a gente que é do axé precisa ir no babado, né, para ver. E aí eu aceitei. 21 não foi proposital não, né? Não foi Aconteceu. não, aconteceu mesmo, foi, tô lhe dizendo. Aí eu aceitei, mandei um e-mail dando a resposta, dizendo sim. E aí depois ela meio que demorou. Eu falei, pronto, perdi a oportunidade. Me ferrei. Como é que eu não pego essa oportunidade? Porque eu não disse logo o que queria e tal. E aí, de repente, no mês de agosto, de uma quarta para quinta-feira, eu sonho com Mãe Estela de Oxóssi. Tive um sonho com ela, um sonho lindo, que eu estava no xirê dançando, estava com a roupa de ração. Ela queria me dizer algo, só que ela não falava assim, eu conseguia ler pelos olhos, pelo pensamento. E aí eu acordei com a ligação e ela me convidando para uma live já para me apresentar como autora do livro, sendo que eu não tinha nem escrito uma linha. Você acredita? Era Isso um é o jeito quê? né? De fincar, Fincar o negócio. exatamente. Vamos fazer, vai rolar. E esse livro, Lari, eu escrevi ele com, como diz Glória Zaldúa, né? Que a gente precisa escrever com sangue, com pus, com suor, que a gente não tem que deixar de jeito nenhum que a nossa caneta coagule. E aí eu faço uma metáfora, eu não posso deixar que os meus sentimentos coagulem. Preciso escoar. É interessante que você usa muito essa imagem mesmo de desaguar, né? Quando Das águas. deságua, vamos desaguar, que foi naquele o texto que a gente começou, né? Lari. No livro eu trago logo de início, assim, a saída do armário, né? Sim. Essa categoria sapatão. Primeiramente eu precisei desaguar dentro, foi esse mergulho interno, para depois sair desbravando, enfrentando, né, as margens opressoras, assim. E me fortaleci muito no coletivo, com mulheres negras, lésbicas, bissexuais, trans, travestis, mulheres que me ensinaram, que pegaram na minha mão a construir estratégias mesmo para enfrentar uma estrutura cis heterossexual que está aí disposto a nos engarguelar. E o que que você pensa assim agora, a partir disso, né? Essa trajetória, porque isso é um marco, né? Você agora faz parte de um panteão Que babado! de pensadores. Só tem cabeça cara nessa. Só que estão construindo isso, né? Esse acesso, porque a possibilidade de acesso que a gente tem a essa coleção com uma linguagem acessível, Sim. com valores acessíveis, assim, né? Se a gente for pensar em a gente tem um repertório muito bom. Muito, muito importante e com epistêmico, temas fundamentais para a gente pensar mundo hoje. E você agora faz parte não é? dessa turma. Menina, nem eu acredito. Você sabe que nem eu acredito que eu tô nessa coleção, porque só tem, como diz a galera aqui de Salvador, né? Só tem cabeça cara. O que você está pensando daqui para frente? Porque isso marca a sua trajetória, né? Marca. Escrever lesbiandade dentro dessa coleção realmente te coloca num lugar muito importante. Muito importante, de uma responsabilidade gigante, assim. Que Audre vai dizer que o silêncio não nos salvará de nada. Eu me identifiquei com isso. O silêncio, de fato, não nos salva de nada. Mas, como eu estou na ponta e tenho uma escuta privilegiada com a população LGBTQIA+, no CPDD onde eu trabalhei, o silêncio, para muitas de nós, serviu como um mecanismo de proteção. De defesa. Sabe? Para não ser expulsa de casa, para não ser expulsa da escola, para garantir a vaga no mercado de trabalho. E a Audre Lorde fala disso também. Fala. Você lembra, tem um texto muito incrível que ela vai falando sobre isso, né? Enquanto a mulher negra não estiver livre, enquanto a mulher que tem que se esconder no armário por conta de proteção, porque é o único lugar de acolhimento. Eu não sou livre enquanto outras mulheres estiverem acorrentadas. Isso. Mesmo que as correntes delas sejam diferentes das minhas. Então eu não estou livre enquanto eu sei que tem uma sapatão negra sofrendo lesbofobia dentro de casa. Que às vezes é o único vínculo que ela tem. Porque se ela sair desse armário, ela pode ser posta para fora de casa. Sofrer lesbofobia na comunidade.
A gente vai criando os nossos mecanismos Exatamente, a estratégia de segurança. E política. eu tenho pensado muito sobre isso, assim, em relação a esse nosso lugar, né? De sapatão, de lésbica e de mulher também. Como o silêncio sempre foi um mecanismo de defesa. De defesa, Como a gente muitas vezes. aprende esse mecanismo de defesa, mas também é um mecanismo que nos acorrenta, Nos sufoca. que nos acorrenta, que nos prende em determinadas estruturas. Como é que a gente consegue encontrar essas pontes, essas redes, para que a gente possa talvez falar mais, fazer mais barulho coletivamente, né? Que é o que os movimentos, eu acho, que tentam fazer e tudo mais, né? Exato. E aí, quando eu saí do armário, minha família veio comigo, assim. Porque o grande medo da família, pelo menos na minha, são as violências que a gente tá nessa encruzilhada, nessas violências interseccionais. Então era um desconforto terrível, assim. Eu me lembro de uma fala de minha avó. Minha avó dizia assim, porque minha mãe é lésbica também. Então, era muito difícil. Tinham questões familiares. Sim. E eu me lembro de uma fala da minha avó. Minha avó dizia, esse negócio de sapatão, de lésbica, tudo acaba em morte. O medo de perder a Que filha. isso, né? E acaba em morte. Por quê também, né? E aí, tem muita coisa aí numa fala dessa. Tem, e é uma fala também produzida a partir de uma estrutura. A gente tem a igreja, a gente tem o Estado, né? A gente tem um medo. A gente tem um medo instituído por essas que fala que é errado. Por essas estruturas. Isso, que fala que é errado. E a gente sabe que o amor, ele fala todas as línguas. E tudo isso é um mecanismo de controle, né? É uma questão de gênero. Agora você diz aqui, na página 60... Eita, Lelê. Usamos a tesoura do desejo, do amor entre nós, cortamos e combatemos a instituição heterossexual que ainda persiste em roubar a autonomia, a autoestima e controlar a subjetivação das mulheres. Eu acho que para a gente caminhar agora para essa finalização, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da autonomia. E quando você pensa na palavra independência relacionada à mulher, o que você pensa que seria hoje para a gente um processo de independência, de autonomia? É difícil, né? A gente gritar, sou livre, sou independente, diante dessas forças hegemônicas que atravessam, né, a nossa trajetória de vida. Mas nesse trecho eu me lembro muito bem que eu coloco que o amor entre mulheres, sobretudo entre mulheres negras, ele desce amargo na garganta daqueles que nos condenam. O amor entre nós é um ato revolucionário. Ele vai jogar areia nos olhos daqueles que nos condenam. Eu acho que isso é um movimento de liberdade também. É muito bonito quando você fala, né? O amor talvez seja o amor, esse amor entre nós, que seja esse lugar de liberdade. Exatamente. Sejamos todas imprudentes quando existem leis, mecanismos, né, para nos sufocar, para cortar a nossa autoestima, para invisibilizar os nossos corpos. Que a gente use dessa imprudência. Sejamos imprudentes e desobedientes. Porque a Audre Lorde, ela vai dizer que nós precisamos ser lésbicas, se unir, não necessariamente no sentido afetivo sexual, mas a lesbiandade... Essa ideia de um erótico, mas que seja um erótico... Um erótico de poder. Produtivo também. Exatamente. Entre nós, né? Um erótico que faça com que a gente consiga fazer o que a gente faz, muitas vezes, por outros. Está aqui é um erótico com você. Exato. Está aqui é um erótico. É um erótico. Quando eu comecei a escrever música, a compor, a gente é mexida, né? É um gozo. E o erótico esse interesse. É um gozo. O que você fez aqui no seu estúdio. E o que você fez aqui nesse estúdio? Você foi motivada pelo quê? Pelo tesão. Desejo, pelo tesão. Não é? Rosa Soares vai dizer, nós mulheres botamos pra fuder em tudo. A gente precisa botar pra fuder em tudo, no canto, sabe? Em outros tipos de trabalho.
e relacionar isso ao nosso poder vital, que é o erótico, que justamente Audre Lorde coloca. E esse livro eu escrevi ele com tesão, com dor, mas foi com tesão acima de tudo. Exatamente, exatamente, exatamente. A gente conseguiu, eu digo a gente porque eu não escrevi sozinha, porque eu peguei referências, né? Muitos diálogos. Muitos diálogos. Muitos diálogos. Eliana Emetério mesmo, que fala sobre envelhecimento lésbico, o que é isso? Ela vai trazer que esse peito caído seja digno de afeto. Onde é que a gente está envelhecendo? A gente não está envelhecendo com as nossas cunhadas heterossexuais, né? Com a nossa... nós estamos envelhecendo entre nós, sapatonas. Eu tô feliz de ter te recebido aqui. Tô nervosa, viu? Então, estamos nervosos, a estreia nossa. E com ela, maravilha, não podia ser melhor. Se não ficar bom, você me chama que a gente faz de novo. A gente conversa de novo. Exatamente. A gente pode conversar de novo se ficar bom também. Eu quero agradecer a generosidade de você ter vindo, ter topado. Como é que não vem? Como é que não vem? Apesar do caos que a gente vive, essa vida toda, essa turbulência, mas assim, tô muito feliz. Tô cheia de tesão. Que bom. Tô cheia de tesão para seguir isso. adiante. Que coisa boa. Obrigada, que maravilha. Mari. Eu que agradeço, viu, a sua generosidade de novo pelo seu ouriço se conectar com o meu. A gente tá fazendo muita coisa boa. Isso aqui vai ser importante, isso aqui vai chegar nos espaços. Que bom. Nas redes sociais. Vai. Espero que chegue. Vai. É isso, então. Quem gostou, curte lá. Passa para outras pessoas, compartilha, porque é fundamental a gente fazer com que esse conhecimento circule, essa coisa toda que está aqui. E a gente tem outros episódios também, dos diálogos independentes com outras escritoras, e com certeza vai ser muito erótico. Vai ser muito erótico. Muito tesão, já vi o time, alegria. só cabeça cara. Parabéns, viu? Parabéns por esse projeto. Obrigada. Vamos colocar ele no mundo. Bora botar essa... Vamos ganhar o Grammy. Já penso assim. Vamos ganhar o Grammy. Não, eu só penso assim, velho. Tem que pensar lá, né? 1, 2, 3, fui. Não aprendemos a pedir licença ao sistema. Continuamos a gozar, por mais que tentem nos apagar da história. Renasceremos nos ebós de resistência oferecidos em cada encruzilhada. Mergulhadas na arte, produzimos narrativas que queimam feito fogo e tiram a paz daqueles que enriquecem às custas da opressão e exploração de nossas vidas. Com essa conexão, derretemos e transformamos as panelas e chaleiras de ferro na espada de Ogum, orixá da guerra. Não jogamos nada fora. E dos pequenos estilhaços, somos também as próprias navalhas. Cortamos fino a garganta do colonizador. Forte, né? Véi, que babado. Obrigada. É forte, né, minha Segura. É forte, né, minha Barril a senhora, viu?